O meu nome é Natan, eu tenho 24 anos agora e eu nasci e moro em Lagoa da Prata. Eu tenho estudado faz 2 anos já, porque eu venho de uma faculdade de engenharia. Eu fiz esses 4 anos de engenharia e aí eu decidi parar e depois ir para medicina. De 2022 até o final do ano passado, estudei para alcançar esse objetivo aí. E agora eu passei na Unimontes. O que me motivou muito foi uma questão de, não só de gosto, mas eu diria que visualização do que eu queria ser. Quando eu entrei na engenharia, eu era muito novo, eu tinha só 17 anos. Eu fui direto do ensino médio. E eu entrei meio que sem saber o que eu estava fazendo, o que eu queria. Era mais porque tinha toda aquela ideia de que eu tinha que ir para a faculdade. E na época eu era muito novo, eu achava que era muito trabalho passar em medicina. Só que eu já gostava muito da área, eu gostava muito de biologia. Eu lidava muito com um avô meu que veio a falecer, mas ele tinha Parkinson, então ele era muito doente, eu acompanhei de perto, eu morava com ele, eu ajudava no tratamento, então eu sempre tive esse contato. E aí, quando eu parei para pensar o que eu queria fazer no futuro, eu já estava ali no final, né, da faculdade, e eu percebi que não era ser um engenheiro, eu queria ser médico. Eu conheci o Estratégia, acho que foi até no meio do ano de 2022, porque eu estava fazendo um cursinho presencial e um amigo meu que fazia esse cursinho me indicou o Estratégia. Ele falou que estava tendo bons resultados. E aí eu assinei, eu pesquisei um pouco, eu vi realmente que todo mundo falava muito bem, né, dos cursos de Estratégia. Eu assinei e realmente me ajudou muito ali. A plataforma é muito boa, os professores são muito bons. Por conta disso, a estratégia foi fundamental aí para que eu chegasse, né, na aprovação. A ferramenta que eu mais utilizei no estratégia, com certeza, foi o Coruja Flix. Eu gostava muito das aulas, só que eu tinha que conciliar o trabalho, eu trabalhava e estudava. E o Coruja Flix, ele me dava essa possibilidade, né? Porque ele tinha as pílulas que eram mais rápidas, então às vezes uma matéria que eu já tinha uma base melhor, eu via as pílulas, matérias que eu tinha mais dúvida, eu via as aulas completas. Então, o estratégia, por conta disso, né, do Coruja Flix e dos materiais também em PDF, que tinha as apostilas com questões, e mesmo a plataforma de questões que tem dentro do próprio estratégia, me ajudaram muito a conciliar o tempo que eu tinha, o trabalho e o estudo, no caso. Muitas das vezes, esse é o maior problema, né, do vestibulando, dos estudantes no geral, que é ter tempo de fazer várias coisas. Eu não tinha um cronograma de estudos muito bem planejado, mas eu colocava meio que metas, sabe, para fazer na semana. De segunda a sexta, eu não tinha muitas horas por dia, eu tinha cerca de 4, 5 horas para estudo, e ainda assim, nem sempre dava para estudar 5 horas seguidas, né, porque a gente também não é de ferro. Especialmente fim de semana, eu tinha mais tempo, né? E aí, o que eu fazia? Eu chegava no domingo, eu meio que fazia uma agenda com as matérias que eu queria ver e rever. Às vezes eu fazia um simulado para ver em que eu estava tendo mais problemas. E aí eu definia naquela semana as aulas que eu ia assistir, os materiais, né, as apostilas que eu ia ler, as questões que eu ia fazer e coisas desse tipo. Por conta do histórico em engenharia, eu tive certa facilidade em matemática, mas acho que o que mais me ajudou ali foram os professores de natureza. Eu tinha uma base muito ruim em química e o professor, o Gabriel Prazeres, ele me ajudou muito. Eu gostava muito das aulas dele, que elas eram bem dinâmicas, assim, era fácil de prestar atenção e dava para entender a matéria com muita facilidade. Pois é, eu saí da engenharia, faltavam só umas 5 ou 6 matérias, o estágio e o TCC, mas eu já trabalhava. Por sorte, a minha família me apoiou bastante, porque minha mãe também fez isso. Eu não sabia quando eu decidi que eu queria trocar de curso, eu tinha muito medo de conversar, né, com o pessoal aqui de casa. A minha mãe, ela começou em direito e trocou para pedagogia no fim do curso também. Faltava acho que 1 ano e meio para ela terminar, no caso dela.
Então eu tive, pelo menos a parte da família da minha mãe, ela foi bem solícita, né? Quando eu falei, pô, tô pensando em trocar de curso, acho que vai dar uma apertada, porque eu vou ter que começar a fazer cursinho de novo. Eles falaram, não, tem que fazer o que você quiser mesmo, tem que aproveitar que você tá novo. E aí isso me ajudou bastante. Eu escolhi a Unimontes porque lá é uma universidade muito grande, muito boa. Não fica tão longe da minha casa a ponto de eu sair, né, do estado. Eu ainda vou estar em Minas Gerais. E lá também tem um curso de medicina muito bem consolidado. Já são, acho que, 40 anos do curso de medicina de lá. Lá tem um hospital universitário próprio, tem o posto de saúde onde o pessoal atende. Fora que a qualidade de vida na cidade é muito boa. Eu escolhi lá por isso. No início, o meu foco estava mais virado para o UFMG, sabe? Porque ela é muito falada aqui em Minas, ela é muito grande, muito boa, muitas oportunidades de pesquisa. Só que na Unimontes eu também teria isso e tem o bônus de ser uma cidade mais segura, sabe? Montes Claros é uma cidade grande, só que ela é relativamente segura comparada a outros grandes centros. E aí foi por isso que eu acabei escolhendo a Unimontes. A área da medicina que eu mais almejo, né, no momento é neurologia. Igual eu tinha falado antes, eu vi o meu avô sofrer muito por causa do Parkinson, né? E eu moro numa cidade bem pequena e aqui não tem neurologista. Então, às vezes era um problema muito grave de ter que viajar por horas para que ele tivesse um atendimento quando tinha emergência ou às vezes até quando ele precisava ir no médico para trocar a prescrição de remédio, ou porque algum sintoma novo deu as caras, né? Era muito difícil ter esse acesso. O meu sonho atual é ser neurologista ou neurocirurgião, que são áreas que me atraem muito, e eu sei que talvez num futuro distante aí eu possa trazer esse meu conhecimento para a minha cidade, porque aqui tá em falta isso, sabe? Durante a reta final, eu acho que eu tive um balanço muito bom ali entre o que eu fiz. Eu dei um gás, mas eu também tirava momentos de descanso quando eu via que eu realmente estava meio que no meu máximo ali. Porque a prova do Enem, além de conhecimento, é uma prova de resistência, né? Ela é muito longa, é chata, tava quente nos 2 dias que eu fiz, muito calor. Eu revisei bastante, igual eu falei, o curso de Aflix foi essencial nisso daí, porque eu vi várias pílulas de várias matérias, especialmente de natureza ali de novo. Além de revisar, fazer questão, esse tipo de coisa, eu também tirava bastante tempo para descansar. Eu dormia muito, então eu ia dormir cedo e às vezes eu acordava um pouco mais tarde, só para ter aquele bônus ali de sono a mais. Quando eu via que eu estava, não sei, muito ansioso, muito estressado com os estudos, eu tirava um tempo para mim. Às vezes eu lia um pouco, ia correr, fazer alguma atividade física, e isso me ajudou bastante na reta final. Depois da prova, eu fiquei com um pouco de medo. Eu acho que a gente sempre fica muito ansioso, né? Eu sabia que eu tinha ido bem porque eu fiz bastante acertos. Acho que eu fiz 151 acertos e, especialmente no primeiro dia, eu quase fechei no primeiro dia. Só que conversando com alguns amigos, né, vendo online, parecia que todo mundo tinha ido bem também. Então eu comecei a ficar meio louco da cabeça, vamos falar assim, porque dá bastante medo, né, bastante ansiedade, especialmente porque são 2 meses ali até sair o resultado. Imediatamente depois da prova eu achei que eu tinha ido bem, só que depois eu fiquei bem ansioso, esperando a nota, para saber se realmente eu tinha ido bem. Mas felizmente eu fui. Foi muito bom. Eu lembro que logo quando saiu, né, o meu nome na lista de aprovados e deu tudo certo, eu liguei pra minha mãe. Eu acho que ela ficou mais feliz que eu, porque ela chorou. Foi toda uma festa, sabe? E aí eu saí mandando em todos os grupos dos meus amigos que eu tinha passado e todo mundo ficou feliz também. Foi muito bom, é muito gratificante, sabe? Porque querendo ou não, foram 2 anos, né? Que eu tirei ali para esses estudos e foi uma decisão super difícil de sair de outra faculdade que eu já estava terminando. Então, quando eu fui aprovado, foi realmente um alívio muito grande e até hoje eu estou muito feliz com isso. Parece que
Ah, eu não sei, parece que a energia muda, né? Não tem mais essa pressão toda, parece que o tempo inteiro tá tudo mais bonito, tudo mais claro. É muito bom, foi muito, realmente muito bom pra mim. Não, ano passado eu cheguei a prestar sim, só que, igual eu falei, foi um ano bem mais complicado. Aliás, ano retrasado, né? É. 2022 eu cheguei a prestar, só que foi bem mais complicado do que 2023. Tinha muito tempo que eu não tinha acesso a contato, na verdade, né, com a matéria do ensino médio, então tinham várias coisas que eu tinha que relembrar e eu estava muito perdido, especialmente em questão de redação. E do começo, eu estava tentando estudar mais por conta e não deu muito certo. Tanto que eu conheci o Estratégia no meio do ano. Só que de conhecer o Estratégia eu já tive bons resultados. A minha nota da redação, por exemplo, em 2022 veio boa para alguém que tinha muito tempo que não fazia esse tipo de prova. Acho que eu tirei 920 na redação. E no fim das contas, no SISU de 2023, eu fiquei bem perto da aprovação. A minha média foi de 785. E acho que as notas de corte, as menores notas de corte foram 786 por aí. Passei na beirada ali. Só que aí 2023 foi o ano em que realmente tudo deu aquele clique, sabe? Aquele estalo. Porque aí eu já estava mais preparado, eu já sabia que caminho seguir. E eu já tinha uma ideia do que esperar de cursinhos, do que esperar dos materiais que eu tinha, do que eu podia usar. Então foi bem mais fácil, fluiu bem melhor, sabe? Para relaxar, eu tinha meus momentos meio que tabelados, vamos dizer assim. Como eu tinha trabalho e tinha estudo, eu não tinha tanto tempo. Mas eu não era radical com isso, não. Se às vezes um dia eu visse que eu estava mais cansado, eu ia tirar um momento de descanso. Agora, nos momentos de lazer, o que eu fazia muito era jogar videogame. Eu sempre gostei muito de videogame, eu jogava com meu pai quando eu era mais novo. E aí eu tenho essa paixão, assim, pelos jogos. Então, o que eu fiz muito foi isso. Eu jogava muito, às vezes num dia que eu tava. Porque sempre tem aqueles dias que você já acorda meio querendo dormir de novo. Quando eu cortava assim, eu falava, nossa, acho que hoje eu vou tirar um dia de descanso. Aí eu colocava um filme, uma série ou um jogo e tirava o dia ali só pra ficar tranquilo, de boa, dar aquela recuperada mesmo, pra no outro dia eu poder fazer o meu melhor. Porque também não adianta a gente ficar forçando, né, as coisas. Com certeza eu indico estratégia. Eu acho que uma pessoa ali que está nessa mesma situação, né, às vezes inseguro, a dica que eu dou é dar esse primeiro passo, sabe? Porque é muito assustador você sair da faculdade, que você já tá, às vezes, já tá há muito tempo. Só que depois que você dá esse primeiro passo, depois que você procura saber, procura tentar fazer as coisas que estão ao seu alcance ali, tudo começa a encaminhar. E o processo, às vezes, pode ser até um pouco mais longo, um pouco mais curto do que o meu foi, mas ele sempre te recompensa, sabe? Sempre tem essa recompensa no final. Então, eu acho que a dica mais valiosa é essa, tipo, fazer, sabe? Dar esse primeiro passo e dar o seu melhor também, mas não esquece que a gente não é máquina, a gente é humano. Então, descanso, atividade física, isso tudo é essencial também durante esse período, até porque é muito estressante ser vestibulando.